seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana aprendemos a recrutar uma mente brilhante e também a avaliar os trabalhadores de uma empresa. Mas antes, veja o retrato de uma consultora de recursos humanos, a Brave Mind. Nasceu da vontade de empreender de 13 especialistas em recursos humanos. Todos tinham experiências em empresas multinacionais e em 2006 lançaram-se por conta própria no mercado português. A Brave Mind é uma consultora de recursos humanos com capitais 100% portugueses. Na altura, o objetivo da empresa era fornecer serviços diferenciadores da vasta concorrência que há neste mercado, sempre com um espírito jovem, dinâmico e flexível. A Brave Mind é especializada na seleção, recrutamento, coaching de executivos e formação de competências comportamentais, mas também presta serviços de avaliação de desempenho, análise estratégica de recursos humanos e reestruturação de empresas. Mais focada no recrutamento de quadros médios e superiores para empresas, a consultora orgulha-se da capacidade de identificar talentos com o perfil adequado a cada cliente. A Brave Mind conta com 11 trabalhadores e trabalha para 8 países: Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, Suíça, China, Angola e Moçambique. O sucesso desta consultora mede-se também pelos resultados financeiros. Em 2013 teve o melhor desempenho, o melhor ano de sempre, com o volume de negócios a crescer 29% e com a colocação de mais de 100 candidatos para ocupar cargos em empresas de vários setores. No primeiro trimestre deste ano, a empresa já cresceu 38%, o que pode fazer com que 2014 seja novamente o melhor ano de sempre da Brave Mind. E para analisar a história e a estratégia da Brave Mind, contamos com Patrícia Peras, partner da Brave Mind. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença neste Grandes Negócios. Começo por lhe perguntar, a Brave Mind foi fundada em 2006, com que objetivo? Boa tarde, Marina. O objetivo da Brave Mind, quando iniciou a sua atividade em 2006, era poder ser diferenciadora no mercado. E por isso, as 3 pessoas oriundas de outras empresas multinacionais decidiram sair da sua zona de conforto e ser empreendedores, o que não é fácil em Portugal, para criar soluções mais flexíveis para os nossos clientes nesta área de recursos humanos. E porquê criar uma nova consultora em 2006, numa altura em que o mercado em Portugal, nesta área de consultoria de recursos humanos, já estava maduro? Sim, é verdade. Não sei se a Marina tem conhecimento, mas existem cerca de 500 empresas na área do recrutamento em Portugal. E por isso, quando nós decidimos abrir a empresa, foi de uma forma muito consciente, mas também que podíamos correr o risco do negócio não ter um crescimento que queríamos. Aquilo que fundamentalmente era importante para nós era trazer soluções flexíveis, ir de encontro às necessidades do nosso cliente e principalmente apresentar uma solução 360. O que é que isto quer dizer? É não só a área do Executive Search, a área do recrutamento, mas depois toda a área de formação e de treino das pessoas. E nesse sentido, ser a extensão do Departamento de Recursos Humanos dos nossos clientes. E de que forma é que se diferencia das outras consultoras de recursos humanos? Elas próprias também fazem outro tipo de trabalhos que não só o recrutamento de gestores de topo e quadros médios de empresas. Sim, em 2006 isso não era tão usual. Hoje sim, hoje o mercado também se foi adaptando, os outros players existentes no mercado também começaram a diversificar o leque de oferta aos seus clientes. Mas na altura, em 2006, isso não acontecia. Nós tínhamos empresas muito segmentadas em que tinham aquele core, só faziam Executive Search, outras só faziam a área da formação e a Brave Mind não. A Brave Mind abriu logo com esta solução 360. E depois, por sermos uma equipa muito jovem, dinâmica, com outras ideias, com outras iniciativas, nós somos a primeira empresa, para dar um exemplo, que tem uma página no Facebook. Nós criámos a nossa página no Facebook em setembro do ano passado e hoje, passado 8 meses, já temos mais de 20 mil fãs. E isto é ser inovador, é ser criativo, é fazer um bocadinho diferente do que já existia no mercado. E já há outras empresas também a seguir os passos da Brave Mind. Sim, é verdade. Hoje já se nota outras empresas nesta área de consultoria de recursos humanos também com
páginas no Facebook, porque é mais fácil chegar a outro target de pessoas, porque o marketing digital hoje é, sem dúvida, uma ferramenta muito utilizada pelas pessoas. E até mesmo no recrutamento, deve consultar o perfil de Facebook dos candidatos, ou não? É uma das, isto é, obviamente que a nossa metodologia de trabalho é pesquisa direta no mercado, é identificar os talentos nas organizações, mas obviamente temos outros meios para verificar um bocadinho o percurso que a pessoa teve, o passado, os hobbies, o que é que gosta de fazer, porque hoje não é só importante os skills técnicos da pessoa, mas também um bocadinho o meio envolvente do próprio candidato. E sim, o Facebook é uma das fontes onde nós vamos ver algumas... A outra parte do candidato. Parte da pessoa, exatamente. Quando lançaram esta empresa em 2006, traçaram com certeza um plano de negócios. Ele foi atingido, ultrapassado? Como é que correu o primeiro ano de atividade? O primeiro ano de atividade, como em qualquer empresa que é criada, ainda por cima é uma empresa com 100% de capital português. Nós os três investimos com o nosso capital. E é uma empresa que começa do zero, com uma carteira do zero. É a mesma coisa que eu ligar para um cliente ou ir a um cliente e o cliente dizer: então, Patrícia, quantos clientes é que tem a Brave Mind? Nenhum. Isto é um trabalho muito árduo de conquista e de criar brand no mercado. E por isso foi um ano de crescimento. Estes 8 anos têm sido efetivamente sempre de crescimento. 2012 foi o ano mais crítico para nós, em que ficou aquém dos objetivos que tínhamos estipulados. Já vamos como é que ultrapassaram também este período de crise económica. E o que é que se distingue, como é que se distingue uma Brave Mind? O que é preciso para ser uma Brave Mind? Quando nós recrutamos para a Brave Mind, é necessário efetivamente ir de encontro ao nosso ADN. E o que é o nosso ADN? É criatividade, é ser profissional, ético, flexível e principalmente trabalhar com muita paixão. Esta área é uma área de capital intelectual em que os nossos clientes e os nossos candidatos têm que ter confiança em nós e por isso, para ser uma Brave Mind, e a nossa equipa pauta-se por isso, é os nossos valores de compromisso com os nossos clientes e os nossos candidatos. E o que é que procura quando está a recrutar para uma empresa específica? Com certeza tem um briefing do cliente com o perfil de pessoa que quer ocupar aquele lugar, mas como é que escolhe cada pessoa? Que critérios é que tem em conta? Passo a passo, quais são os passos, o caminho que tem que percorrer até escolher um candidato? Ok. Como a Marina disse muito bem, sem dúvida, a primeira fase do processo é a mais importante, que é um bom briefing com o cliente. Perceber efetivamente quais as necessidades, o que é que ele pretende do candidato. Obviamente a nossa metodologia é direta e por isso aquilo que nós fazemos com o nosso cliente a primeira fase é identificar quais as empresas que são similares às dele. Identificamos efetivamente o nosso target de pesquisa, depois aquilo que nós fazemos é olhar para o mercado, ver quem é quem nas organizações e atrair essa pessoa a vir à Brave Mind. Até porque a Brave Mind é a primeira imagem que eles vão ter do nosso cliente e por isso nós temos que ser um bom embaixador do cliente, no sentido de poder apresentar o projeto e tentar atraí-lo, porque ele está na sua zona de conforto, não é? E como é que estudam esses candidatos que estão normalmente nas empresas similares ou concorrentes daquela para a qual querem recrutar? Como é que escolhem? Com uma entrevista presencial, isto é... Mas antes têm que estudar o perfil, têm que estudar o seu trabalho nessa empresa. Como é que têm acesso a essa informação? Algumas coisas não posso efetivamente aqui divulgar porque é o segredo do negócio, mas é muito através da nossa rede de contactos, disseminar um bocadinho que precisamos deste perfil, conhece alguém ou naquela empresa, quem é a pessoa que se poderia adaptar melhor ao projeto que nós temos. E por isso vai muito pela nossa grande networking, muito através de referências das pessoas e depois pesquisa direta, isto é, cirúrgico. Queremos aquela pessoa e, por isso, vamos abordar diretamente aquela pessoa. E depois dessa primeira entrevista presencial, quais são os passos seguintes? A primeira entrevista presencial, e é algo que nós fazemos diferente, é
as pessoas normalmente focam-se muito no passado. E o passado é o currículo. E nós queremos saber muito mais além do que aquilo que está espelhado na experiência passada. Mas sim, aquilo que fazemos é validar um bocadinho o percurso profissional da pessoa e depois é aferir as verdadeiras expectativas que a pessoa tem para uma mudança. O que é que levava a mudar, o que é que ele vai privilegiar na nova organização. Isto da parte do candidato, da parte da Brave Mind, o que é fundamental para nós e para o nosso cliente, primeiro, é que aquela pessoa tenha um fit cultural com a organização. Eu acho que isto é o primeiro tópico. E o que é que isso quer dizer na prática? O que quer dizer é as empresas têm a sua missão, têm os seus valores, têm uma identidade própria. Um candidato pode ser muito bom para um cliente, mas para o outro não se adaptar. E por isso aquilo que nós tentamos perceber é, primeiro, viver a cultura do nosso cliente, ir lá, estar presente, conhecer a área de negócio que esta pessoa vai trabalhar, conhecer a equipa, perceber efetivamente o que é importante, para depois, quando o candidato está à nossa frente, nós podermos olhar e dizer, bem, esta pessoa está alinhada porque gosta de trabalhar em empresas multinacionais. Não faz sentido eu recrutar uma pessoa que vai a uma entrevista e que me diz que não gostava de trabalhar numa empresa familiar. Suíça ou familiar. Se ele à partida diz aquilo e se por acaso o meu cliente até é uma empresa familiar, não faz sentido dar continuidade com aquele candidato. E por isso a primeira coisa é o alinhamento, o match que aquela pessoa tem com o nosso cliente. E depois é aferir todas os hard skills. E essa é uma entrevista cega, do ponto de vista em que não sabe para que empresa é que está a ser recrutado ou que está a ser abordado como candidato? Sim, é cega. A pessoa não sabe qual é o nome do cliente, até porque nós não queremos influenciar a decisão do candidato, porque sabemos que existem empresas no mercado com brands muito fortes e que só pelo nome consegue atrair talentos. Eu quero atrair talentos, mas pelo projeto. E por isso é cega. O candidato, quando é abordado tanto telefonicamente como presencialmente, não sabe o nome da empresa, só sabe o setor de atividade. E depois disso, o que é que se segue nesse processo? A seguir a isso, nós discutimos com os nossos clientes os perfis que nós entrevistamos para então apresentar uma shortlist, normalmente de 3 a 4 candidatos, que mais alinhados estão com o projeto. O cliente entrevista esses 4 candidatos e escolhe um e faz a proposta. A Brave Mind nota no trabalho do dia-a-dia alguma fuga de talentos, agora que se fala tanto de imigração e a imigração qualificada, nota também nessa atividade diária de busca de candidatos de quadros médios e superiores para empresas que há cada vez menos disponíveis? É verdade. Isto com o mercado além fronteiras, existe efetivamente uma fuga de cérebros, como costumamos dizer. Não só porque em Portugal sentiram-se estagnados nas empresas por onde trabalhavam, mas também porque procuram outras condições, procuram outros setores e nós, por vezes, estamos aqui muito limitados em termos de ofertas de top management. E por isso, sim, sente-se alguma fuga, até porque nós trabalhamos em 9 países e sentimos que muitos dos países com os quais trabalhamos até recrutam portugueses, porque sabem que nós somos bons em termos de línguas, somos competitivos em termos salariais e por isso é fácil atrair também um quadro de topo para ir trabalhar lá fora. Mas este ano, e eu acho que os próximos que virão, também se nota o inverso. Também existem pessoas que estão lá fora, que já estão há 3, 4 e 5 anos e estão num estadio de vida que agora querem também regressar a Portugal. E há clientes, empresas que pedem especificamente um estrangeiro para gerir empresas em Portugal? Existe... O cliente nunca diz isso diretamente. Obviamente, o que diz é, trabalhando numa multinacional, tanto pode vir um português como vir uma pessoa de outro país. Até porque em muitas empresas com que trabalhamos, a língua oficial é, por exemplo, o inglês. E por isso, o cliente está sempre aberto a pessoas que sejam ou de nacionalidade portuguesa ou que
podem ser de outra nacionalidade, desde que sejam fluentes numa língua que seja oficial na companhia. No entanto, privilegiam o capital que temos em Portugal. E normalmente recrutam dentro de empresas que estão instaladas em Portugal, procuram também candidatos fora do país? Em alguns projetos, sim, também procuramos, porque existem competências que são escassas em Portugal e aquilo que nós fazemos é ir à procura lá fora para trazer para Portugal. Mas é muito residual. Se tivéssemos que ver aqui, a percentagem é muito residual esses casos. Portugal tem pessoas para colmatar, sem dúvida, as necessidades que os clientes têm na área do recrutamento. E como é que a empresa passou pela crise económica, que começou em 2008? Normalmente as empresas são as primeiras a reagir, a começar a reestruturar-se, a cortar custos, a fazer despedimentos. Como é que a BraveMind passou por este período de turbulência? Sim, durante estes 8 anos, o ano mais crítico, mesmo com a crise a começar em 2008, nós sentimos o impacto em 2012. Foi, sem dúvida, o ano mais árduo para nós. Houve uma grande retração das empresas, os processos de recrutamento, muitos deles ficaram em stand-by, para ver também um bocadinho os resultados que as empresas iam ter, e por isso foi um ano realmente difícil para nós. 2013 já começámos a crescer. Aliás, fechámos um ano de 2013 com um aumento de 28% de fatura a mais do que o ano de 2012. E mas 2014 tinha havido uma queda em 2012, também não era muito difícil crescer. É verdade. Mas isto surge porquê? Porque houve tanto emagrecimento das estruturas, as empresas reestruturaram tanto, que chegaram à conclusão que para atingir também os objetivos que se propunham, não podiam ter também tão poucas pessoas. E por isso aquilo que se notou é emagreceu-se. Agora aquilo que se nota é que temos que ir buscar ao mercado, mas pessoas diferentes, pessoas que tenham outro tipo de competências que aquelas que nós dispensámos não tinham. Por isso, reestruturou-se, emagreceu-se, mas agora estamos outra vez numa era mais positiva. Num período de engorda, novamente. É um período de engorda, felizmente. As empresas, desde então, desde esta crise, estão dispostas a pagar menos pelos mesmos cargos ocupados nas empresas? Pagar... Eu não acho que os salários não baixaram como se fala. Aquilo que se nota é uma perda de benefícios. Por exemplo, em funções que nós já era usual aquela pessoa ter carro, por exemplo, hoje não se está a dar. Plano de pensões, por exemplo, pode não se estar a dar. Houve, sem dúvida, uma redefinição dos pacotes salariais e aquilo que se nota é quando se vai procurar alguém, por exemplo, que está disponível para o mercado, tenta-se negociar com a pessoa e está-se a ajustar. Eu acho que é a ajustar, porque aquilo que se nota por vezes na pirâmide é um grande intervalo de salários, isto é, de um quadro médio, provavelmente para um lugar superior, existe aqui um grande diferencial. Aquilo que se está a notar é uma equidade nos perfis de middle e top management. E isso também tem prejuízos para a BraveMind enquanto está a recrutar, tentar de alguma forma negociar essas condições que não são iguais, se calhar, àquelas que tem na empresa onde está, porque já lá está há muitos anos e que já tem outro tipo de garantias. É difícil, nesta altura, quando uma empresa que contrata a BraveMind para recrutar um gestor e lhe diz que não vai dar carro, não vai dar plano de pensões, não vai dar seguro de saúde, como é que depois a abordagem que faz é mais difícil? É mais difícil, é mais complexo a atração de talentos, porque uma pessoa está confortável no seu local de trabalho, por que mudar ainda para receber menos do que aquilo que está a receber? Ou, efetivamente, é um projeto que é deslumbrante e a pessoa arrisca, mesmo diminuindo a oferta salarial, porque nós estamos a falar de quadros em que essas necessidades normalmente já estão satisfeitas. É um bocadinho na pirâmide de Maslow. Aquilo que nós queremos a seguir é mais a realização pessoal. Agora, obviamente, as pessoas
precisam de ser remuneradas por isso. Mas aquilo que dificulta mais é a atração dos talentos quando temos ofertas salariais que não são tão compatíveis. Aquilo que nós apresentamos ao nosso cliente é outras soluções. Então, não vamos por esse caminho. Provavelmente não conseguimos atrair a pessoa de determinadas empresas. Muito bem, então qual é a outra opção? Aquilo que nós queremos sempre, Marina, é ser proativos. Proativos no sentido de dar soluções, de apresentar aqui outras alternativas, porque é sempre possível. Desde que a pessoa exista. E se, por um lado, a crise económica dificultou nessa parte, houve várias empresas a cancelar, a pôr em stand-by os processos de recrutamento, como a Patrícia disse, por outro lado, a própria BraveMind faz outro tipo de serviços, serviço de avaliação de trabalhadores, análise estratégica de recursos humanos, reestruturação de empresas. Por este lado, ganhou mais mercado ou não? Em alguns... É uma fatia que efetivamente cresceu, principalmente a área da formação e do coaching. E a parte de desenvolvimento com os assessments e os job fits. Por um lado, o coaching e a formação era reaproveitar as pessoas que já existem para aumentar aqui a sua performance. E por isso foi, efetivamente, uma parcela da nossa faturação que cresceu em termos de serviços, porque as empresas já estavam a emagrecer tanto. Por isso o que vamos fazer é treinar, desenvolver as pessoas. Motivá-las também. Motivá-las, não é? É desenvolver algo que não está... Todos nós aprendemos, desde que a pessoa tenha potencial e vontade para, e por isso a área da formação comportamental cresceu muito. A área de desenvolvimento, sim, fizemos alguns projetos de assessments que permitiu adaptar os perfis. Tínhamos um perfil e aquela equipa estava saturada de recursos e queríamos mover aquela pessoa para outra área. Era tentar perceber se aquela pessoa tinha ajustamento e por isso aplicamos uma bateria de testes para ver o alinhamento que aquela pessoa terá numa nova função. E em relação à internacionalização, a BraveMind tem 8 anos, mas já está presente em 9 países, como disse aqui. Como é que começou esse processo? Este processo começou natural, obviamente que fazia parte da nossa estratégia de crescimento e também de sustentabilidade financeira. Apesar de o nosso core é Portugal, a nossa preocupação é consolidar no mercado português, mas surgiu porque muitos dos nossos clientes são multinacionais e tendo a confiança no nosso trabalho, trabalhando connosco durante estes anos, aquilo que fizeram foi referenciar em outros países onde eles também estão presentes, o nosso nome para nós também recrutarmos para lá. Nós recrutamos muito para, por exemplo, UK, para a área da banca. Mas estão fisicamente nesses países? Não estamos fisicamente. Aquilo que nós fazemos é através de Portugal, através do nosso escritório em Portugal, fazemos através, mais uma vez, rede de contactos, referências, conhecer o mercado, quem é quem, e isso conseguimos perfeitamente através de Portugal chegar às pessoas. Patrícia Peras, muito rapidamente e para terminar, a BraveMind cresceu 38% neste primeiro trimestre. Como é que justifica este crescimento quando o ano passado o crescimento não chegou a 30%? Este crescimento deve-se... lá está, pelo positivismo das próprias organizações, de estarem efetivamente receptivas outra vez a crescer. Teve a ver também com novos projetos em termos internacionais e teve a ver com algo que está a acontecer, que é Portugal está a ganhar vários centros de competências e o que permite alavancar aqui os recrutamentos. Nós ganhámos um centro de competências com 70 posições até ao final do ano e por isso termos ganho estes clientes fez com que alavancássemos o nosso negócio e este crescimento é fruto, sem dúvida, de um grande trabalho e da confiança que os clientes têm em nós. Patrícia Peras, muito obrigada pela sua presença, Marina, neste Grandes Negócios. Obrigada. E antes de terminarmos, revisitamos os projetos empreendedores que lhe damos a conhecer todas as manhãs aqui no ETV. A BTI foi criada há 4 anos, exatamente há 4 anos, fez 4 anos a semana passada, para promover o empreendedorismo em Portugal e nos países de língua portuguesa. Portanto, trabalhamos em Portugal, e Brasil e Cabo Verde. E desde essa altura começámos a criar programas de aceleração, que são programas que em um curto espaço de tempo permitem que os empreendedores ponham em prática e validem alguns dos seus pressupostos de negócios tipicamente startups tecnológicas. E foi assim que nasceu o Lisbon Challenge,
há 2 anos atrás, quando começámos a olhar para um conjunto de aceleradores internacionais e nos apercebemos que era possível fazer em Lisboa um acelerador de alta qualidade internacional de 3 meses para um número bastante alargado de startups para cada edição. Portanto, estamos neste momento na 2ª edição. A primeira edição foi o ano passado, 70 equipas. A 2ª edição decorre neste momento e é para 30 equipas. E a novidade é que este ano temos 2 edições e, portanto, a próxima edição começa já no dia 26 de setembro também para 30 equipas. A Biotejo é uma empresa do Grupo Par Pública, gera parques empresariais, neste caso o Parque Empresarial do Barreiro, de Estarreja e do Seixal. Portanto, e é uma empresa que, para além de gerir parques empresariais, tem como missão também requalificar e valorizar esses mesmos territórios, que no fundo eram antigos complexos industriais que, enfim, estão de alguma forma obsoletos e que o processo no fundo, o término da indústria em Portugal carecem, de facto, de um investimento diferente. No fundo, isto culmina com uma semana que nós estamos, que iniciou na terça-feira e que termina hoje mesmo. Uma semana de homenagem à figura, à pessoa Alfredo da Silva, no fundo que, por muitos apelidado como o principal industrial da história portuguesa, mas, com certeza, um dos principais industriais e um dos principais empreendedores. E essa semana, de facto, culmina com um conjunto de iniciativas, com conferências, etc., que irá de facto, ter este ponto máximo, que é, no fundo, o lançamento deste prémio de empreendedorismo e que, como não podia deixar de ser, atribuímos o nome de Alfredo da Silva Biotejo. A nossa empresa tem 12 anos, abrimos em 2002 e temos vindo desde então a criar produto sempre inovador. Somos especialistas em eventos náuticos, trabalhamos essencialmente o mercado corporate e, portanto, este projeto que no dia 11 culmina com a entrada do barco dentro da água tem 3 anos. E, portanto, desde o momento em que nós começámos até cerca de um ano atrás, começámos a promovê-lo junto dos nossos clientes habituais e, portanto, quando o barco chegou a Lisboa, já tinha uma série de eventos confirmados e, portanto, o barco está em pleno, está a andar e, graças a Deus, chegou no início do verão e como o nosso mercado reage muito à sazonalidade, foi muito importante ter chegado a esta altura e, por isso, já conseguimos transportar 1000 pessoas em apenas 15 dias. Nós desenhámos de raiz, convidámos um designer português, convidámos um estaleiro português, montámos um projeto e desenhámos um barco de raiz para fazer eventos. Portanto, o barco é um espaço sobre a água que nos permite fazer uma enorme variedade de eventos e como o nosso principal cliente são as empresas vão ver nesta embarcação um novo espaço para executarem todos os seus eventos. O BEF surge realmente num projeto de sediação e de uma seleção de empresas e empresários, onde num único espaço consegue oferecer realmente as 3 soluções necessárias para qualquer empresa ou qualquer empresário poder desenvolver a sua atividade. Cada vez mais o mundo dos negócios e o mundo do trabalho está efetivamente a ser mais móvel, a ser mais flexível e precisa realmente de soluções que acompanhem o ritmo de cada negócio. Ou seja, ajudam na prática as empresas, ajudam-nas a dar os primeiros passos. Exatamente, muitas das vezes as empresas quando iniciam, por uma questão de dificuldades e de cash flow realmente inicial, necessitam de controlar os custos logo numa fase inicial. E nós, com a nossa solução, conseguimos converter os custos fixos em custos variáveis. À medida que a empresa vai evoluindo, vai crescendo, vai tendo realmente soluções que acompanhem o seu andamento. A ideia surgiu do facto de cada vez haver mais turistas a visitar o nosso país, nomeadamente Lisboa, e de termos constatado que a informação e as reservas turísticas estavam dispersas por uma série de sítios e plataformas na internet. Os turistas precisavam, por um lado, de consultar alguns sites para ter informação turística, outros para fazer as reservas dos restaurantes, outros para fazer reservas dos tours, ainda outros sites para fazer os ratings do que tinham visto. Então decidimos que era uma boa ideia concentrar tudo num só sítio, numa só plataforma, de forma a facilitar a vida dos turistas. O site nesta versão tem sensivelmente 1 mês e meio. Nós tivemos alguns protótipos no ar durante alguns meses anteriormente, mas este tem efetivamente pouco mais de 30 dias. E o que é que se pode encontrar neste site? Que tipo de informação? Concentraram tudo, mas o quê? Bem, por um lado temos toda a informação que releva para os turistas que querem visitar, para já, pelo menos a cidade de Lisboa. Portanto, tem informação turística como se fosse
a informação que tipicamente está num guia turístico de papel foi transportada para dentro do site. Por outro lado, tem tudo o que tem a ver com restaurantes, atrações turísticas, experiências, tours e, portanto, tem a componente informação e a componente booking destas várias atividades. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.